Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um bate-papo sem barreiras. Hoje, um pouquinho mais cedo do que vocês estão acostumados. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que o nosso chat está aberto para seus comentários e perguntas ao nosso convidado, que eu apresento já já para vocês, e ainda convidar vocês a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, clicar no botãozinho do curtir, que é aquela mãozinha que fica logo aqui embaixo. Cuidado para não apertar a mãozinha para baixo, porque aí vocês estão discutindo. Faça isso comigo não, pelo amor de Deus. E também o sininho. Esse sininho é o botão das notificações. Ou seja, você está dizendo para o YouTube que você quer ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá certo? Infelizmente, mais uma vez, eu vou ter de pedir desculpas por não ter aqui um tradutor de Libras, um intérprete de Libras, né? Ano passado vocês também se acostumaram a ter sempre a Cris aqui comigo, mas questões de recursos, grana, né? Sem Barreiras está naquele processo Que foi, discussão? de capitalização, tá certo? E, enfim, por enquanto a gente não está podendo ter, Vai lá fazer o trabalho. não está podendo ter a nossa intérprete, tá? Vocês já estão escutando aí a voz do nosso convidado, mas nós vamos entrar já já. Então, para encerrar, eu quero convidar vocês também, durante a live eu vou colocar aqui, para vocês conhecerem a nossa campanha de mensalidades solidárias. É a nossa campanha Mais Inclusão, Menos Capacitismo. Eu vou botar o link aqui na tela. Vou colocar também o QR Code lá em cima, onde agora está a logomarca do site. Eu vou tirar a logomarca e vou colocar o QR Code para vocês conhecerem o site, lá o Catarse, o nosso perfil, e verem as opções que eu tenho lá de doação, que são R$10, R$20, R$50 e R$100. Qualquer doação que vocês puderem nos dar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E, bom, já falei demais, vocês não vieram aqui para me ouvir, vocês vieram aqui para ouvir o nosso convidado. Então eu quero dar as boas-vindas ao Marcos Lima, que acabou de entrar aqui na tela. Marcos aqui do Histórias de Cego. Marcos, boa tarde, muito obrigado por você ter aceito aqui o meu convite. Olá, Vitor, olá todo mundo que está acompanhando, o pessoal do Sem Barreiras. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live. Já tinha um tempinho que eu não fazia live, e a live só faz sentido se vocês que estão aí perguntarem, se vocês participarem. Para ser uma conversa entre várias pessoas. Pronto, então já estou aqui dando as boas-vindas a Kátia, a Célia, a Regina, a Conceição, que estão aqui no nosso chat. Convido vocês, reforço na verdade o convite do Marcos, para vocês deixarem aí seus comentários, suas perguntas, para a gente dinamizar aqui a nossa live, o nosso bate-papo, tá? E assim, até para eu me apresentar ao Marcos, que é a primeira vez que a gente se vê, né, Marcos? Sim, exatamente. Primeira vez que a gente se vê, como eu também costumo fazer aqui nos meus vídeos, uma breve descrição minha. Eu tenho 45 anos, com um rostinho de 15. Eu sou deficiente físico, eu tenho osteogênese imperfeita, eu tenho, portanto, uma baixa estatura, eu tenho 1 metro de altura, mais ou menos, e não vou dizer qual o meu peso, porque senão vocês fecham aqui o vídeo, mas sou, digamos assim, levemente arredondado. Sou branco, cabelo bem curtinho, castanho, sem barba, óculos, e estou numa cadeira de rodas motorizada
vestindo uma blusa social de manga comprida, da cor violeta, tá certo? E estou no meu quarto, que é o meu estúdio aqui do Sem Barreiras. Bom, Marcos, a gente vai falar bastante sobre a história de cego, mas antes eu quero saber a sua história, companheiro. Eu gostaria de começar pedindo para você explicar melhor, apresentar, melhor dizendo, o Marcos Lima, falar um pouquinho da tua deficiência, desde quando você perdeu a visão, qual foi o problema que você teve, e eu vou ampliar a tela para você ficar em primeiro plano aqui. A palavra é sua. Olha, eu costumo me definir como jornalista de formação, mas comunicador de coração, porque eu amo comunicação. Eu acredito muito na comunicação como forma de quebrar barreiras, justamente para a gente deixar o mundo sem barreiras, que é o nome aqui do canal, e do Vitor. Então, eu acho que a gente se comunica pouco enquanto humanidade, né? A gente tem nossos preconceitos, todos nós temos, mas o preconceito é desinformação, né? O preconceito, quando é desinformação, a gente pode combater com informação. E é por isso que eu trabalho nas redes sociais, é por isso que eu faço vídeo no YouTube, é por isso que eu faço palestra, é por isso que eu tô aqui. Porque quanto mais informações vocês tiverem sobre deficiência, menos pena vocês terão de pessoas com deficiência. Eu nasci com glaucoma congênito, fui perdendo a visão, apesar de ter feito 16 cirurgias, um monte de exames sobre sedação. Com 6 anos eu acabei de perder, eu sempre enxerguei pouco. Então, entre 7 meses e 6 anos eu fiz todas essas cirurgias. Isso retardou um pouco a minha perda visual, mas com 6 anos eu perdi a visão e fiquei completamente cego. Daí em diante, a minha vida foi lidar com a cegueira de uma forma, felizmente, muito positiva. Eu acho que ser cego me trouxe muita coisa boa. Eu, quando olho para trás e não vejo nada, eu penso, caramba, que coisa boa que eu me tornei cego, porque minha infância foi difícil, foi com muita cirurgia, dores no olho, colírio, recuperação de cirurgia que era no quarto escuro, muitas viagens para poder fazer essas operações, e era sofrimento, né? Sofrimento da minha parte, sofrimento da parte da minha família. Então, quando eu fiquei cego, acabou todo esse problema de uma vez por todas. Então, ser cego solucionou um pouco a minha vida. Ao contrário do que as pessoas costumam pensar, que a gente que o tempo todo busca cura, que a gente é infeliz, que a gente só pensa em voltar a enxergar. Não é nada disso. Eu sou uma pessoa plena, sou uma pessoa muito feliz e sou muito realizado. Inclusive, eu vi algumas entrevistas sua, em que você dizia que ficar cego foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Né? Isso daí é uma frase que muita gente capacitista deve se arrepiar inteiro quando escuta, porque como é que alguém pode dizer que ficar cego foi a melhor coisa que aconteceu? Explica melhor essa parte, até para, como eu te falei mais cedo, para a gente ajudar a combater um pouco essa ideia pré-concebida de que a deficiência é o pior dos mundos. Por que no teu caso não foi? Claro que quando uma criança nasce, o pai, a mãe, né, não quer que a criança fique cega, óbvio. Né? Uhum. Eu, se tiver um filho, eu também não vou querer isso. Só que dentro da minha circunstância, com a minha infância cheia, com muitas cirurgias, com muita dor no olho, o glaucoma, ele enseja uma dor no olho muito forte quando você olha para a luz, seja a luz do sol, seja uma luz interior. Então eu convivia com muita dor no olho lacrimejando, pressão alta no olho, colírio. Isso tudo era o preço para enxergar muito pouco. Eu enxergava bem pouco. Era útil a minha visão? Era, mas eu enxergava muito pouco. Então, quando eu perdi totalmente a visão, todas essas dores acabaram do nada. Foi uma solução muito mágica. Então foi maravilhoso nesse sentido. Certo. Marcos, porque deu uma probleminha aqui, mas enfim. Como é que foi a tua adaptação, assim, na parte prática mesmo? Você teve que aprender a fazer as coisas sem enxergar as coisas. Olha, Vitor, eu já enxergava muito pouco, então já usava muito a mão. Né? No meu último ano de jardim da infância, eu lembro muito desse dia, o dia que eu descobri que meus trabalhinhos não iam ser mais com canetinha, e a partir daquele dia iam ser com objetos táteis, né? Foi no meu último ano de jardim da infância, eu lembro aquele impacto de que, caramba, mudou. Mas eu já estudava numa escola para cegos, né? E eu já tinha professores que tinham essa didática,
Então, não foi, o menor impacto foi nisso, porque eu já enxergava muito pouco, eu já usava muito dos outros sentidos para viver. Inclusive, Marcos, é verdade essa história de que uma pessoa que perde a visão, ou perde o sentido de um modo geral, ou a visão, ou a audição, enfim, ela acaba desenvolvendo mais os outros sentidos, quer dizer, o tátil, a audição. Você sente Olha, isso Vitor, contigo? não, e isso acontece, com certeza. Mas não é que seja uma troca, uma mágica. É simplesmente porque a gente começa a depender dos outros sentidos. Se você não enxerga com o olho, você vai precisar enxergar o mundo com o ouvido, vai precisar enxergar o mundo com o dedo. Então, se eu escuto uma coisa, se eu enxergo, às vezes essa coisa não tem tanto valor porque eu já estou vendo. Sim. Agora, se eu não enxergo aquele som, é o meu contato com a realidade. Por exemplo, vamos atravessar uma rua. Você não fica prestando atenção no barulho dos carros, porque você está vendo os carros. Eu preciso prestar atenção no barulho dos carros. Então, da mesma forma que você está enxergando o carro, eu estou ouvindo o carro. Não é tão preciso quanto, até porque o ser humano não foi desenhado para ver com o ouvido, né? A visão Sim. é o sentido mais importante, é o sentido usado para 85% das informações que chegam até vocês que enxergam, mas a gente procura suprir essa falta com informação tátil e com muita informação auditiva também, com certeza. Então não é que é uma mágica que acontece, é simplesmente que a gente passa a ter que prestar mais atenção nos outros sentidos, porque são os sentidos que restam pra gente. Certo. No caso, assim, eu entrevistei para um livro que eu estou escrevendo um rapaz cego aqui de Fortaleza, e ele me disse que ele não consegue enxergar o que está na frente dele. Ele tem um pouco de visão, de acuidade visual, nas laterais. No teu caso, é totalmente zero total, ou você consegue ainda enxergar alguma coisa? Não, é zero total, não enxergo absolutamente nada. Nem se a luz está acesa, nem se tem som, nada. E você consegue lembrar de alguma coisa da época em que tu enxergava? Sim, eu lembro. Eu conseguia ver televisão, né? Televisão é um negócio bacana, porque quando você consegue ver a tela, você está vendo tudo do que está na tela. Diferente da vida real. Na vida real, quando você chega numa janela, por exemplo, você só vê o que está ali pertinho. Na televisão, a tela projeta tudo. Então, eu conseguia ver muita coisa pela televisão. Eu lembro de cores, eu lembro de imagens, de objetos, de corridas de Fórmula 1, de jogos de futebol. Mas, por outro lado, eu já sou cego há tanto tempo que eu não uso essas informações na hora de construir uma imagem. Na hora de acompanhar uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, eu não fico comparando com aquilo que eu enxergava na época que eu podia ver. Eu, então, apenas imagino as coisas de uma forma diferente. Eu sei que é difícil quem enxerga e está acompanhando entender isso, porque vocês são muito dependentes da visão. A visão é muito importante para vocês, mas a gente se acostuma muito com a falta de visão. A gente acaba não precisando da visão para imaginar as coisas. A coisa de ser cego é a coisa mais fácil. A visão faz muito mais falta para as coisas práticas, mas imaginar as coisas sem a visão não é tão difícil assim e não é tão problemático assim. Marcos, não sei se isso aconteceu contigo, mas assim, por exemplo, na minha deficiência, ela é caracterizada pela fragilidade óssea. Então, assim, eu tive já mais de 100 fraturas na minha vida. Sim. Braço e perna, né? E quando eu tinha essas fraturas, uma característica era eu, obviamente, ficava com a minha autoestima lá embaixo, né? Sim. Quase em estado depressivo. E aí eu começava a me perguntar por que meus irmãos não são assim, porque eu fui escolhido e tal, num certo estado de raiva, revolta, etc., que depois desaparecia, mas teve esses momentos. No teu caso, isso aconteceu também em algum? Olha, eu não lembro, Vitor, até porque eu enxerguei muito pouco, né? E eu perdi a visão com 6 anos, então isso já era uma realidade para mim, era algo já esperado que fosse acontecer. Talvez em algum momento sim, né? Criança, a gente fica revoltado, é normal, né? Eu tô falando que eu me acostumei com a deficiência visual e tudo mais, mas claro que quando a pessoa perde a visão, a pessoa não sai dando pulos de alegria. É uma adaptação, é um processo. Comigo, eu não lembro de ter acontecido exatamente isso, não. Mas a minha memória é de criança, né? O que você aí lembra quando você tinha 6 anos? A gente não lembra de muita coisa também.
Não, de fato não dá para lembrar mesmo não. É, o, você, entrando agora na questão, começando a entrar na questão profissional, Marcos, você é jornalista, não é isso? Sim, Formado pela UFRJ, né? exatamente. Primeira coisa, por que jornalismo? E a segunda coisa é como é que você como é que você encontrou a universidade e como a universidade te encontrou? Por exemplo, a questão de acessibilidade, a questão de aceitação. Queria que fala um pouquinho das tuas lembranças da tua época de estudante. Olha, Vitor, por incrível que pareça, eu passei o meu segundo grau inteiro achando que eu queria fazer informática. Por Uhum. quê? Porque eu tinha um computador em casa, não tinha internet, né? Mas então como é que a gente se divertia? Já existia uma época de computador sem internet. Eu escrevia, eu gostava de escrever histórias na minha cabeça. E ficava no computador. E todo mundo falava: Nossa, você tem que fazer informática, você fica no computador o dia inteiro. Você gosta muito. Isso foi na minha cabeça. Aí até que no dia da inscrição do vestibular, eu felizmente me dei conta de que eu estava no computador, não era porque eu amo o computador, era porque eu gostava de escrever. E o computador eu podia escrever. Então eu falei, não, eu preciso fazer jornalismo. Na verdade, a faculdade era comunicação social, você entra Isso. depois que você escolhe, e felizmente, porque hoje eu me considero muito mais comunicador que jornalista, eu já trabalhei como jornalista, acho uma profissão linda, muito necessária e cada vez mais importante no país, mas eu me encontrei mesmo na comunicação. Né? O que eu faço hoje não é jornalismo, eu não dou notícias, eu não comento notícias, eu faço trabalho de comunicação voltado justamente para quebrar as barreiras e mostrar que a cegueira ela é só um detalhe, que o problema mesmo é a falta de acessibilidade e o excesso de preconceito. Falando em falta de acessibilidade, vai para a sua segunda pergunta, eu encontrei a faculdade totalmente despreparada para mim. Eu entrei e ela estava despreparada, eu saí e ela estava despreparada, eu tive que me virar completamente. A faculdade só ficou sabendo que uma pessoa cega tinha entrado quando eu fui fazer a inscrição de disciplina, e eu tive uma conversa com o então coordenador, e só isso, o resto eu me virei. Assim, a faculdade nunca fez absolutamente nada para mim, eu tinha que me virar com os professores, pegava os livros, tentava escanear. Na primeira semana de aula, eu lembro da minha avó lendo Nietzsche, matéria de filosofia. Pô, minha avó tinha até a quarta série, então ela tinha super dificuldade para ler as coisas, mas tinha que me virar mesmo, e isso não mudou enquanto eu estava lá. Não sei como é que tá hoje, mas na minha época não tinha acessibilidade nenhuma. Mas quando você saiu, você sentiu Não. que ela estava A diferente? Não. faculdade mudou muito. A gente era uma época de grande investimento. A faculdade como um todo mudou. Ganhou laboratórios novos, equipamentos novos, obra, para tudo quanto é lado, mas a parte de acessibilidade comunicacional, não estou falando acessibilidade física, né? Acessibilidade comunicacional não mudou. A sorte, né, é que agora é tudo muito internet, computador, então acho que fazer uma faculdade de jornalismo agora é muito mais fácil do que antigamente. Agora você pode comprar o livro, agora você pode fazer as anotações do computador, né, no celular, é tudo muito mais fácil do que era na minha época. E olha que eu não sou tão antigo assim. Bom, você não é tão antigo quanto eu, porque quando eu entrei em 96 na Federal aqui do Ceará, o negócio era tosco. Sim, sim. O nosso laboratório de impresso era quase na base da máquina de escrever ainda. O laboratório de informática era paupérrimo, de rádio e televisão então nem se fala. Era um negócio realmente bem complicado. E Marcos, aí você falou de acessibilidade. Infelizmente aqui no Brasil, esse é o nosso grande, vamos dizer, o nosso grande nêmesis, Sim. né? E eu vi uma... Eu soube que você adora pedra portuguesa, é verdade, não? Eu detesto. Assim, e você deve ser, para você, não sei como é que é em Fortaleza, mas para você deve ser ainda pior pedra É portuguesa. péssimo. Eu acho horrível, porque ela sai. Cara, primeiro que é uma sacanagem a pedra portuguesa, porque a pessoa, o operário que vai botar lá tem que ficar martelando uma a uma. É Aham. muito difícil uma pedrinha ficar justamente no mesmo nível da outra. Então,
As calçadas são desniveladas pra caramba. Eu acho que é legal a pedra portuguesa em lugar que você consegue conservar. Tipo, sei lá, calçadão da Praia de Copacabana. Beleza. Agora, o resto das calçadas de ter pedra portuguesa é insuportável. É ruim pra cadeira de roda, é ruim pra bengala, é ruim pra caramba pra idoso, pra quem usa salto alto. Enfim, não... Gestantes. Exatamente. Quando a gente fala de acessibilidade, Vitor, as pessoas acham que acessibilidade é só para quem tem uma deficiência, e não é. Acessibilidade é para gestante, é para quem anda com mala, é para quem anda de salto, é para quem é idoso. Acessibilidade é algo assim muito necessário para todo mundo. E quem acha que não vai precisar de acessibilidade é porque vai morrer cedo, porque pessoas idosas precisam de acessibilidade também. Não, e outra, por exemplo, a minha mãe, há mais ou menos 3 anos, minha mãe passou por uma cirurgia de tendão e ela ficou cerca de 1 ou 2 meses numa cadeira de rodas. Ou seja, ela não é deficiente física, Sim, mas ela estava deficiente física. Sim, exatamente. Né? Exatamente isso. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Exatamente, nunca sabe. Sim. Né? E assim, calçada, aqui em Fortaleza, respondendo a sua pergunta, é terrível. Entendeu? É terrível. Sim. Você tem raízes de árvore saindo. Cocô de cachorro, que a bengala não avisa. A bengala não me avisa. Cocô, não me avisa, não. Eu piso e fico sabendo quando fede, né? É verdade. Carro. Você tem uma ideia, até pra uma historinha aqui, se você tiver alguma também que quiser compartilhar. Eu estava na faculdade, numa Universidade Federal, né? Era a época do Fernando Henrique Cardoso, final dos anos 90. Aí uma professora chegou, ia ser a eleição da Associação dos Docentes, né? Aí ela procurou, rodou, não encontrou lugar para estacionar o carro. Aí ela parou do meu lado e perguntou se eu deixava ela parar em cima da minha rampa. Certo? Aí eu disse, professora, a rampa não é minha não, professora. A senhora tem que ligar lá para Brasília e perguntar para o Fernando Henrique se ele permite, porque ele é o presidente do Brasil. Isso aqui é uma universidade pública, a senhora não é minha rampa. Né? Quer dizer, a questão da visão das pessoas em relação à acessibilidade é muito aquilo que você falou, né? Acha que é uma coisa direcionada para quem tem para deficiente, não é? Para deficiente, exatamente. Mas assim, você mora só, não é isso? E eu vejo alguns vídeos do teu canal, eu vou já colocar aqui a tela do canal para o pessoal conhecer. Você mostra vídeos lá andando no meio da rua, nas calçadas, pegando ônibus. Sim. Como isso, desde quando mais ou menos você adquiriu esse grau de autonomia e quais são os cuidados básicos que você acredita que uma pessoa cega precisa ter? Olha, Vitor, eu demorei para ter autonomia. Isso é muito importante, porque várias pessoas cegas me procuram e entram em contato. Mas eu não tenho coragem de andar sozinho, o tempo vai passando, eu não tenho coragem. E as pessoas acham que eu sou super-herói. Mesmo as pessoas cegas, e eu não sou. Eu, em relação aos meus amigos cegos, eu comecei a andar sozinho muito mais tarde que eles. Porque eu morava perto das... Só um momentinho, eu vou botar a tela agora, eu vou compartilhar a tela do teu canal aqui enquanto você está falando, tá certo? Tá bom. Então, eu morava muito perto da escola, minha mãe não deixava eu andar sozinho. Eu comecei a andar sozinho mais tarde e foi muito pior. Eu preferia ter começado mais cedo, porque quando você começa mais tarde, você já está com alguns medos, você já tem alguns vícios. Eu falo sempre para as pessoas, gente, andar sozinho não é uma opção, é uma obrigação. Você tem que ter autonomia para você ir e voltar de onde você quiser. Se você tiver com outra pessoa, ótimo. Se você estiver confortável com isso, melhor ainda. Agora, você não pode depender de uma outra pessoa, seja essa pessoa quem for, para você fazer as suas coisas. Você pode escolher ter uma companhia, mas isso não pode ser obrigatório. Então, independência e autonomia são fundamentais. Porque, cara, se você não tem independência e autonomia, como é que você vai construir uma vida? Como é que você vai construir uma relação com alguém? Né? Se você sai só com a sua mãe, seu pai, seu primo, se tem uma pessoa te acompanhando o tempo todo, como é que você vai namorar? Como é que você vai, aí você vai o quê? Vai se relacionar com uma pessoa que você acha que a pessoa vai ser sua babá, vai ficar de cima para baixo com você o tempo todo? Isso não é funcional. Então, é um desafio sim, não é um desafio fácil e tem que meter a cara. Quem tem medo, quem não sabe, quem ainda
tem dúvida? Procura uma aula de orientação à mobilidade, procura na sua cidade onde que tem, vai fazer, mete a cara, você tem que ter essa autonomia de andar sozinho. Ah, mas eu não preciso, não sei o quê. A gente nunca sabe, eu nunca imaginei que fosse morar sozinho, por exemplo. Eu moro sozinho. E mesmo quando, nos períodos em que eu não estou morando sozinho, as pessoas que estão morando com você, elas não são seu motorista, elas não são sua babá, elas não têm que estar o tempo todo com você. A autonomia é autonomia. Então, se você quer uma vida plena, você tem que buscar essa autonomia. Eu estou mostrando aqui, Marcos, a tela de vídeos, né, do teu canal. Sim. Como é que surgiu a ideia do Histórias de Cego? Conta aí pra gente. Olha, a Histórias de Cego surgiu num momento de grande desespero, na verdade, porque eu tinha um trabalho, trabalhei 3 anos e meio no Comitê Rio 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e Vamos falar disso já. Isso, eu fazia muitas palestras, eu tinha muita promessa de emprego, porque os jogos lá, né, você sabia que se tudo desse certo, você seria demitido, né, porque acaba os jogos, você seria demitido. E quando eu fui demitido, porque acabou meu contrato, eu saí com muitas promessas de emprego, muitas pessoas para quem eu fiz palestra, muitas empresas que me prometeram coisas, e as mesmas pessoas que me prometeram essas coisas, as pessoas simplesmente não me atendiam mais. Elas me procuraram na época que elas precisavam de mim. Então, foi bastante frustrante, mas hoje eu agradeço a todo mundo que não me atendeu na época, porque hoje talvez eu tivesse um emprego normal, carteira assinada e tudo mais, o que é maravilhoso, mas eu não tinha decolado com a História de Cego. A História de Cego, o YouTube surgiu num momento de puro desespero. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Perdi meu emprego, não tenho possibilidade, por enquanto, de conseguir outro. Tudo que me oferece é só pela deficiência, não é pelo meu currículo. E a verdade mesmo é que foi a melhor coisa que eu fiz, criar o História de Cego, o canal do YouTube. E não imaginava que um dia o canal teria 300 e poucos mil inscritos. Eu estou mostrando agora aqui a página inicial do canal. Vou colocar já aqui na tela o endereço deles. E assim, a ideia, eu conheço esse teu canal já desde, acho que faz uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. E assim, tem uns vídeos aqui que honestamente eu acho geniais. Que bom, obrigado. Sério mesmo. Porque são coisas que num primeiro momento podem parecer extremamente banais, né? Mas que para uma pessoa, olhando a coisa pela tua perspectiva, a gente vê que não tem nada de banal. Como, por exemplo, como os cegos sabem o que vão comer, né? Como os cegos imaginam a Bruna Marquezine. Eu fiquei até curioso saber como é que você imagina a Bruna Marquezine, viu? Tem que ver o vídeo para saber. Pois tá aqui, vou até... cadê ele aqui? É engraçado isso, Vitor, porque quando eu criei o canal, eu fazia um blog, eu escrevia blog, História de Cego saiu de um blog, e o blog, inclusive, deu origem ao livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Também. Mas os vídeos, muitas das coisas que estão nos vídeos são perguntas que as pessoas fizeram. Sim. E que eu nem fazia ideia de que existiam. Né? As pessoas me perguntam, como é que você sabe que está acordado? Cego dorme de olho fechado, cego pisca os olhos, cego chora. Sabe se é dia ou noite, né? Sabe se é dia ou noite. Eu nunca imaginei responder essas perguntas. Mas eu procuro sempre ler os comentários. Eu acho que quando eu leio os comentários, eu estou em harmonia com as pessoas que estão me vendo. E quando uma pessoa vai fazer uma pergunta, ela está se abrindo justamente para ela sair daquele preconceito que ela tem em relação à pessoa com deficiência. Então, eu acho que é meu dever responder as perguntas. Tem gente que acha, você responde muita coisa, que é besteira, que não sei o quê. Tem gente que me critica por isso, inclusive lá no canal. Tipo, tudo bem, se você não quiser responder, é um direito seu. Mas eu acho que essa forma de interagir com as pessoas, essa interlocução, é bacana. Porque você abre espaço para que a pessoa te conheça. E é o que eu falo, é só através do conhecimento, da informação, que a gente vai acabar com o preconceito. Inclusive, Marcos, pessoal... Só um detalhe aqui, vão deixando aí suas perguntas, a gente tem um bocado de comentário aqui, mas tipo, boa tarde, oi, não sei o quê, mas... Pode perguntar que a gente vai respondendo. Pois pode perguntar. A live já passou da metade, daqui a pouco você resolve perguntar, a live acabou.
Exatamente, aí não tem coisa. Até porque hoje tem jogo aqui à noite e eu vou assistir. Então tem que. Não vai ter, não. Mas assim, vamos deixando aí suas perguntas, vamos fazer seus comentários. O Marcos é, como ele falou, é comunicador e ele está acostumado a responder pergunta. Então não se acanhe não, vão fazendo as suas perguntas aí. Mas Marcos, assim, eu queria te perguntar uma coisa. Como eu te falei, eu sou cadeirante, eu sou pequeno, sim. Né? Você falou que tem 1 metro, isso? Isso, mais ou menos isso. A última medição minha era 1 metro de altura. E assim, eu percebo, eu vou tirar teu vídeo aqui da tela pra gente voltar pra nós aqui. Eu percebo que eu causo, que eu provoco muita curiosidade nas pessoas. Sim. Entendeu? Assim, já aconteceu, por exemplo, eu estar no Iguatemi, que é o shopping center daqui, com a minha namorada da época, e uma mulher passou por trás de mim, eu nem ouvi, foi ela que me disse, e comentou com ela que queria ter um bebê tão lindo quanto o dela. O bebê era eu. Né? Provavelmente chamou de lindo, olha o lado bom. Exatamente, não, eu achei ótimo, né? Eu não fiquei com raiva, não. Mas, assim, você deve ter situações, de uma certa forma, embaraçosas como essa também. Sim, né? Com certeza. E aí eu te pergunto, na tua opinião, isso é preconceito ou isso é ignorância do ponto de vista não de maldade, mas falta de informação? Como é que você encara essas coisas? Olha, eu acho, Vitor, que preconceito, ignorância e falta de informação são a mesma coisa. Ou estão muito ligados. Porque o preconceito, ele vem do nosso desconhecimento. Sim. Por exemplo, eu nunca fui a Fortaleza. Uhum. Eu posso ter preconceitos sobre ir a Fortaleza. Preconceitos. Uhum. Posso achar assim, nossa, Fortaleza é muito quente. Fortaleza é muito cheio. Fortaleza, as comidas são ótimas. Assim, são todos preconceitos. Uhum. Entendeu? Isso são conceitos que eu tenho porque eu não conheço o lugar e meu cérebro tenta preencher as lacunas com a informação que eu tenho. Então, eu já fui a Recife e eu já fui a Natal. Então, sou cidade do Nordeste, meu cérebro fala os lugares mais próximos de Fortaleza que eu fui a Recife e Natal. Então, deve ser parecido. Então, são preconceitos que eu viajando para Fortaleza, eles podem se confirmar ou não. Mas eu só vou conhecer ou eu viajando, ou eu te perguntando, Vitor, e aí, é muito quente em Fortaleza? Então, isso são os preconceitos que as pessoas têm em relação à pessoa com deficiência, é justamente a desinformação, a falta da pessoa ter aquele contato. É muito diferente de discriminação. Discriminação é quando você usa a desinformação para tomar alguma atitude, né? Seja dentro de um ambiente de trabalho, aí já é discriminação, aí já não é falta de informação, é a maldade mesmo. Mas enquanto a gente está falando de conhecimento, de falta de conhecimento, realmente acontece muito, né? As pessoas, elas não sabem muito como lidar. É engraçado que tem muitas situações, e uma vantagem boa de ser cega é que eu não fico vendo os horários das pessoas, isso é muito bacana, porque as pessoas são muito, assim, tudo bem que elas não sabem, mas muitas vezes também elas se comportam com a gente como elas não se comportariam com uma pessoa sem deficiência. E tudo que a gente quer é ser tratado da mesma forma, né? Tipo, se você falou que estava com a sua esposa, né? Se você não tivesse a sua deficiência, a pessoa não ia comentar nada sobre você. Então, eu não sei, a gente não passa pelas outras pessoas e não comenta nada sobre elas. Por que fazem isso, né? Por que as pessoas tentam adivinhar ou tentam comentar as coisas? Mas eu procuro levar isso de boa, porque não adianta ficar brigando com o mundo. Tem gente que quer brigar com o mundo, eu acho que quem vai perder sou eu. Isso, exatamente. E olha só, tá vendo como brigar com o povo dá resultado? Já tem um comentário aqui para você, da Kátia Vasconcelos, que tem inclusive a mesma deficiência que eu, que ela tá aqui dizendo: oi, Marcos, você é muito simpático e carismático. Estou te admirando muito. A sua história é incrível. Que legal, obrigado. E aí, Marcos, em cima disso que você falou, tem um texto, um artigo que eu escrevi no site, que fala da invisibilidade da pessoa com deficiência. Sim. Que, nesse meu texto, eu trato como uma das possíveis razões desse tipo de comportamento das pessoas
É exatamente a invisibilidade. A gente não é conhecido, entre aspas. As pessoas nos veem, mas não nos enxergam. Sim. E aí, quando vê, por exemplo, um casal de pessoas com síndrome de Down na rua, Uhum. acham estranho. Sim. Entendeu? Você acompanhado de uma moça, provavelmente as pessoas vão achar que ela é tua cuidadora. Sim, exatamente. Entendeu? A tua irmã. Sim. Comigo já aconteceu muitas vezes isso. Concorda com essa ideia, não? Eu concordo, eu concordo. Eu não entendo porque que as pessoas têm, e isso eu não entendo mesmo, porque que as pessoas têm que ficar expressando opinião, né? Aham. Tipo, porque elas não fazem isso com outras pessoas. Se você não tem uma deficiência, elas não fazem isso. Mas eu acho que a internet, ela deu um espaço que a gente não tinha, né? Eu tenho um canal no YouTube que foi visto por 12 milhões e meio de pessoas. O meu TikTok já ultrapassou os 30 milhões de visualizações. Então vamos dizer que mais de 40 milhões de pessoas, fazendo um cálculo grosseiro, porque é claro que muita gente viu os mesmos vídeos mais de uma vez, foi procurar coisas sobre pessoas com deficiência e teve acesso a uma informação que ela não teria acesso 10 anos atrás. Então, eu acho que isso diminui bastante o preconceito. A gente precisa ocupar os espaços, né? Cada um tem sua arena de batalha. Minha arena de batalha é na internet. Nas palestras, nas consultorias. Tem gente que batalha no tribunal, tem gente que batalha no Senado, no Congresso, tem gente que batalha em outros campos. Mas eu acho que só o fato da gente mostrar a cara, mostrar quem a gente já está fazendo um papel muito importante. Tem um vídeo aqui, seu, que eu tô dando uma olhada. Como me tornei o maior youtuber cego do Brasil. Isso é bom ou é ruim, na tua opinião, de ter esse tipo de, vamos dizer, de título, de rótulo? Não, é ótimo, porque o YouTube, para mim, o YouTube não é meu ganha-pão. O YouTube me proporciona ser visto para que eu possa fazer meu trabalho junto às empresas, né? Meu trabalho é palestra, é consultoria, então, quando a empresa quer saber quem é o Marcos Lima, vai descobrir que eu sou o maior youtuber cego do Brasil, eles vão prestar mais atenção em mim. Então, isso joga a meu favor, com certeza. Mas isso já teve algum lado negativo para ti? Não, acho que não. Acho que nada negativo, não. Eu acho que não tem, assim, qual o lado negativo de meu trabalho ser bem sucedido, né? Eu acho que isso é só alegria e orgulho mesmo. Marcos, você falou do... Bom, só um detalhe aqui, a Rosário tá aqui dizendo, lembrando o pessoal para dar like, é importante pro canal e é verdade, bora galerinha, dar like aqui no canal, dar like no vídeo e também eu vou botar aqui no banner o endereço do canal do Marcos. E aí, Marcos, eu queria que tu falasse do teu livro, né? Quando foi que você lançou, sobre o que é e também como é que as pessoas fazem para adquirir. Olha, o livro da História de Cego surgiu... Eu tive dois blogs chamados Histórias de Cego. E nos dois eu tive problema no servidor e eu perdi todo o blog. O segundo, pelo menos, eu salvei os textos. Os textos ficaram no computador, eu salvei eles ficaram comigo. E as pessoas começaram a não visitar mais muito o blog, né? E eu tive preguiça de fazer um terceiro site e tal. Pô, já tinha perdido 2, comecei a fazer vídeos no YouTube. Aí veio o convite para fazer um livro com os textos que um dia tinham sido do blog. Eu botei mais alguns textos novos, mas uma boa parte deles fazia parte dos 2 blogs que o História de Cego teve. E a ideia do livro surgiu no ano de 2019, que foi um ano que eu viajei muito. Quase toda semana eu tinha uma viagem. Para palestra, eu fui 2 vezes em Santa Catarina, fui a Brasília, fui sei lá quantas vezes em São Paulo, 2 vezes no Espírito Santo, Minas Gerais, fui nos Estados Unidos e as pessoas livros nas palestras, terminaram as palestras, você tem livro para vender? E eu falando, caramba, eu tinha que ter, né, um livro aqui, assim, não apenas pela parte financeira, mas pela parte de deixar uma marca, né? Deixa o livro aqui, daqui a pouco essa pessoa, lá na frente, isso vai reverter algum contato, algum outro convite. Beleza. Fiz o livro, fiz uma campanha no Catarse justamente para poder conseguir. As pessoas financiaram o livro, elas compraram com antecedência. O livro saiu e a pandemia veio. Depois disso eu não fiz mais nenhuma palestra presencial. A venda dos livros é online totalmente. Me frustrou um pouco,
dentro da expectativa que eu tinha, mas assim, é o que nós temos. Então, quem quiser comprar o livro, vende em todas as livrarias, vende na Amazon, mas se você quiser ajudar mais História de Cego, compra direto da editora, porque aí fica um percentual maior para mim, que é a editora Oficina Raquel, ou põe no Google também, põe Histórias de Cego no Google, você vai achar, livro História de Cego, você vai achar tanto a versão virtual quanto a versão em papel, e é uma forma de ajudar o projeto e de fazer o Histórias de Cego e mais além. História de Cego, inclusive, agora foi aprovado pelo Ministério da Educação para ser distribuído nas escolas. Daqui a pouco eu vou começar a comunicar isso para que os professores queiram o livro de História de Cego para aplicar na sua classe, junto com seus alunos. Tem um manual muito legal de como trabalhar o livro, que vai junto com o livro. Então é uma forma ainda mais positiva e mais forte de chegar nos adolescentes, que eu já fiz muitas palestras para adolescentes, eles são sempre muito receptivos. Eles são os futuros adultos de amanhã, né? Os adultos que não vão ter preconceito. Espero eu. Sem dúvida. Bom, a Rosário novamente aqui, escrevendo: estou gostando muito da live, parabéns Victor e Marcos, muito obrigado. Marcos, como o pessoal tá, vou deixar aqui na tela o endereço do site do canal do YouTube dele, né? Sim, YouTube. Histórias de Cego em todas as plataformas, no TikTok, isso, no YouTube, no Instagram, no e-mail, historiacego@gmail.com, no Pix, historiacego@gmail.com, tudo é História de Cego. Pronto. Qualquer coisa que vocês quiserem ajudar, conhecer mais o trabalho dele, coloca lá História de Cego nas plataformas que vocês vão ver tudo que ele faz. Sim, exatamente. Marcos, como é que está sendo a recepção dessas tuas palestras? Tipo, você falou agora que tem para adolescentes, para adultos e tal. Como é que você sente a recepção das pessoas para os temas que você leva lá para conversar com eles? São sempre muito boas. A recepção é incrível, me dá muita força. Nossa, eu já perdi a conta de quantas palestras eu fiz, centenas, com certeza, em muitos lugares diferentes. Agora, virtualmente, então, aí que o número de lugares para os quais eu falei aumenta muito. São sempre muito boas, as pessoas gostam de ouvir histórias, as pessoas elas acabam se surpreendendo, porque o preconceito é achar que nós cegos somos tristes, que a gente vive chorando, que a gente vive procurando a cura, e eu conto histórias de maneira leve e divertida para mostrar que eu sou uma pessoa com qualidades, com defeitos, e que a deficiência é uma coisa importante, mas porque a gente vive num mundo ainda com preconceito e com falta de acessibilidade. Eu estava me lembrando agora aqui, eu vi uma entrevista, um bate-papo teu com 2 cegos de Portugal. Sim. Acho que foi no final de 2020, se não me falha a memória. E um dos pontos que vocês colocaram, que vocês discutiram, foi a relação com outras pessoas que enxergam com vocês. Tipo, sim, o que é que a pessoa deve fazer e o que é que ela não deve fazer quando ela encontra um cego na rua, por exemplo. Né? Olha, o que ela não deve fazer, com certeza, é sair puxando a pessoa. É fazer o que ela não gostaria que fizesse com ela. Você quer ajudar uma pessoa, você pergunta se a pessoa precisa de ajuda e como você pode ajudar. É diálogo. Não é 15 regras, 20 regras, é diálogo e bom senso. É você perguntar para a pessoa tem autonomia ali, ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que ela quer, então você pergunta para evitar que aconteça como aconteceu comigo, que a pessoa me atravessou a rua sem eu querer, sem ela só porque eu estava perto do sinal. Então não é maldade, ela não fez isso para me sacanear, ela só achou que estava me ajudando, mas ela esqueceu de me perguntar se aquela era a ajuda que eu precisava. Eu até lembro nesse vídeo, você brinca que a pessoa quando chegou do outro lado perguntou... E agora, pra onde você quer ir? Isso, aí tu quero voltar, pra onde eu estava. A pessoa ficou brava comigo. Tá? Olha, a Kátia tá aqui te fazendo uma pergunta. Diga. Marcos, por que você optou por morar sozinho? Não fui eu que optei, foi a vida. A vida tem caminhos que a gente não explica. E eu realmente morei sozinho por muito tempo. Agora não, nesse momento da vida não estou morando sozinho, mas também por questão de escolha. Não é por questão de dependência ou por questão de
É o que eu falei, gente, a gente tem que ter autonomia. Autonomia, só com autonomia a gente pode escolher. Certo. E a porcina também está aqui colocando. Trabalhei durante vários anos com uma pessoa cega. Ele era a pessoa mais alegre e alta astral que eu já conheci, além de ser muito competente. Ó, isso é importante. E aí eu te pergunto, uma das marcas dos teus vídeos é exatamente o bom humor. Sim. Né? Tem até um bordão que você criou que é: você já viu? Pois é, nem eu. Isso. Né? Você brinca muito com a tua falta de visão. Sempre foi assim? É uma marca dos vídeos do Marcos comunicador ou é tua característica mesmo? Não, eu fui desenvolvendo isso. Eu era muito tímido na adolescência, tanto que eu nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar falando em público, ou falando com o público. E eu sou assim, né, na vida. E as pessoas, elas têm seus problemas, elas não vão escutar alguém que fica reclamando, ou que fica xingando, ou que acha que é a culpa das outras pessoas. Não, as outras pessoas não têm a menor culpa da gente ter uma deficiência. As outras pessoas, aliás, não estão nem aí para isso, porque elas têm os problemas dela. Então, se você quiser chegar ao coração das pessoas, você precisa se comunicar de uma forma diferente. É claro que ser cego tem todos os problemas inerentes à deficiência, a falta de acessibilidade, ao preconceito e tudo mais, mas eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa para cima, que tem meus problemas que não necessariamente estão relacionados a isso, que um dia está triste, outro dia está feliz. Sou uma pessoa normal e eu quero mostrar isso, que eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa alegre, acho que talvez mais alegre que a média. E isso chama muita atenção, Vitor, porque as pessoas não esperam isso também, né? As pessoas não esperam que você seja assim. Acho que é isso que é o impacto também. E aí, Marcos, eu queria te colocar uma outra questão aqui. Eu me deparo muito no meu dia a dia com uma dicotomia que é o quê? Coitadinho e herói. Ou seja, uma pessoa com deficiência, ou ela é uma coitadinha, que enfim, merece pena, merece Sim. dó, o bichinho, tadinho, Jesus te ama. O que já me disseram que Jesus me amava no meio da rua, eu já perdi as contas, né? Ou eu sou um herói, entendeu? Como, por exemplo, na minha formatura, queriam que eu fosse o orador da turma, porque seria uma maneira de me recompensar por todas as dificuldades que eu enfrentei. Entendi. Eu acabei recusando. Como é que tu lida um pouco com essa questão de coitadinho e herói? O que é que você pensa sobre isso? Olha, eu penso que o caminho acaba sendo um caminho natural. Quando tem um desconhecimento, a pessoa acha, nossa, coitado. Nossa, se fosse comigo. Aí a pessoa chega para conhecer e ela surpreende tanto com você que você passa de um extremo para o outro. Claro que o que a gente quer é o equilíbrio, mas eu acho que faz parte um pouco as pessoas passarem por essa fase de achar que é o máximo. Isso aconteceu muito com o esporte paralímpico, né? Quando a gente começou a transmitir esporte paralímpico na televisão, sentia aquela coisa de superação, heróis, super-heróis. Agora, as abordagens não são essas mais, né? Precisou de um tempo, de uns anos para mudar. Eu acho que é um caminho natural. E aí tem uma outra... Agora eu quero entrar nessa parte do esporte paralímpico. Um outro comentário aqui da Conceição, que ela diz: Celso era um aluno da escolinha que era cego, é cego, né, que não morreu, que era muito alegre, conhecia todo mundo pela voz. E ela, a Conceição, é mãe de um coleguinha do Celso da época, o Jonas, né? E aí, antes de entrar no esporte, eu queria saber essa história, que cego conhece todo mundo pela voz. Deve ter um banco de voz aí do cão da tua cabeça, não deve? Sim, mas eu não acho. Mas eu não acho que a gente é melhor do que outras pessoas nisso. A gente só tem essa opção, né? Vocês enxergam, também conhecem vozes de pessoas. Isso. E várias pessoas eu não conheço a voz. Se eu entro num lugar que tem muita gente que eu não conheço, eu demoro alguns dias para entender com quem eu tô falando. Isso acontece direto. Eu fiquei pensando, se um dia eu estivesse na casa do Big Brother, eu ia demorar uma semana para reconhecer a voz de todo mundo, ia falar com um sem saber que eu tava falando com o outro, ia fazer fofoca de um pro mesmo um. Ia ser uma desgraça, porque ia demorar para conhecer a voz das pessoas, né? Então, não é automático também. A gente não tem superpoderes. E cansa, viu? Uma vez, eu lembro
Eu fui para os Estados Unidos em 2018, fiquei 30 dias lá e tinha várias pessoas de outros lugares do mundo. Nossa Senhora, o esforço que eu fazia para saber com quem eu estava falando, nossa, isso me cansava de uma forma enorme. Fora eu falar outro idioma e tal, mas é muito cansativo também. Mas essa é uma ideia que as pessoas têm, né? Tipo, Sim. que além da questão da voz, que também você abordou na entrevista lá com os dois portugueses, do cego tocar o rosto da pessoa. Nossa, Deus me livre, isso é horrível. Pois é, a pessoa toca o rosto da pessoa para Não, saber não. como ela é, se é bonita, se é feia. Não. São dois preconceitos, digamos assim, Sim. em torno da pessoa cega. E você não concorda muito com isso, não? Não, eu não conheço nenhum cego que gosta de tocar o rosto de uma pessoa que ele não conhece. Nossa Senhora, mesmo uma pessoa que ele conhece, não dá, não existe isso. Gente, rosto pro tato é muito parecido. São dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos, duas bochechas, um queixo. Tá, tem diferença? Tem, mas as diferenças são muito mais visuais do que táteis. É uma situação altamente constrangedora, porque você tá no meio, em geral as pessoas quando pedem isso, pedem no meio de um monte de gente, e envia tocar meu rosto, tá num vagão de metrô, igual já aconteceu comigo uma vez. Nossa senhora, você não sabe onde meter a cara, claro que não, sabe? Tipo, ninguém quer, esquece isso. Só se você estiver dando mole pra pessoa, e tudo bem, mas fora isso... Eu ia te chamar de Celso aqui por causa da Conceição. pergunta da Conceição, foi mal. Marcos, vamos lá, esportes paralímpicos. Você jogou futebol de 5, não é isso? Sim, por muitos anos que o futebol de Pronto. cegos. E tu ainda gosta de futebol? Gosto, só não tenho jogado, mas gosto muito. É assim, jogado que eu Torce falo por algum profissionalmente. time, não? Torço ao Botafogo. Meu Jesus. É. Tem certeza? Botafogo, Esse ano a gente né? vai rebaixar o Ceará e a Fortaleza, então pode se preparar. Não, o Ceará você pode rebaixar quando você quiser, meu querido. O Fortaleza você não vai, não. Mas assim, você além de futebol, você também é o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve, não é isso? Exatamente, foi isso Em mesmo. 2008, né? Foi um projeto Fala aí. muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer esqui na República Tcheca. Foi, além de ser uma viagem culturalmente excelente, né? Me abriu muitas portas, me ensinou muita coisa. Eu fiz algo que, sei lá, a maioria dos brasileiros nunca vai fazer na vida, porque o esqui não é parte da nossa vida, da vida dos brasileiros. E eu quis muito mostrar, olha, viu? Me deram condições, eu tô aqui esquiando. Eu posso fazer tudo, ou quase tudo, ainda não posso pilotar um avião, mas muita coisa eu posso fazer. É só me dar condição. E como é que foi a experiência? Diz aí. Olha, foram 10 dias muito intensos. Eu fui do zero para uma evolução, segundo o meu instrutor, que era um professor, um senhorzinho tcheco, 30 anos de experiência com pessoas com deficiência. Ele falou que eu evolui como se fossem 2 invernos, né, em 10 dias. Então, para mim foi ótimo. O cego, ele não está vendo, ele não sabe a posição do esqui. Então, o aprendizado é um pouco mais devagar, ele não consegue imitar o que a outra pessoa está fazendo. E é uma coisa que não fazia parte nenhuma da minha realidade. Eu fui esquiar, eu não sabia que você precisava de um bastão de esqui, por exemplo. Eu não sabia nada, eu nunca tinha visto neve. Então, foram aprendizados muito intensos, muito grandes. A Conceição está aqui dizendo, esqui na neve deve ser como pular no escuro. Tinha a vantagem, né, que como era alto e eu não estava vendo, então acho que eu tinha menos medo. Ou mais medo, né, vai dizer que eu, de repente eu imaginava um negócio pior do que era. Quem sabe? Rapaz, eu acho pouco provável, viu? Eu fico olhando aquelas descidas de downhill. Agora, acabou agora, né? A Olimpíada de Inverno. Inverno, sim. Meu amigo, aquilo ali é coisa de doido, moço. Cá pra nós aqui é coisa de maluco. Vitor, eu queria convidar o pessoal que tá vendo aí, já que a gente já tá perto de encerrar, para fazer as perguntas. Vamos lá, fazer umas 3 perguntas mais pro pessoal aí, ver se tem. Pois é. Bora, pessoal, vamos lá. Olha o desafio aí dele, vamos nessa. Sim. A Kátia tá aqui lembrando que hoje tem Botafogo e Flamengo, né? Tem, né? Nossa senhora, é o jogo mais tenso pra mim. Botafogo e Flamengo é muito mais tenso, até porque eles têm muito mais dinheiro, muito mais time, muito mais elenco. Então é sempre sofrido. Tinha um amigo meu aqui, amigo do meu pai, na verdade, que já faleceu, que era botafoguense também. Nossa. E ele dizia que eu não sabia o que era melhor. Era o Botafogo ganhar ou o Flamengo perder. Ah, sim, exatamente. E é por aí mesmo. É por aí mesmo. Me diz uma coisa, como é que foi a tua experiência na Paralimpíada aqui do Brasil? Olha, eu que trabalhei você achou? 3 anos e meio no comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É um comitê organizador só.
para cuidar dos 2 jogos. Eu trabalhava numa área que ajudava as pessoas a entregar os Jogos Paralímpicos. Antes de trabalhar numa organização de Olimpíada, eu não tinha a menor ideia de uma estrutura. A gente vai trabalhar um negócio desse, a gente tem uma área só para planejar comida na vila dos atletas, tem uma área só para planejar como é que vai ser o descarte de todo o lixo que o evento gerar. Tem uma área para planejar só o revezamento da tocha, enfim, é um negócio gigantesco. E a minha função era ajudar essas pessoas que já tinham um conhecimento de como entregar as Olimpíadas, a entregar também as Paralimpíadas. Foram 3 anos incríveis. Eu fiz muita coisa, muita experiência. Foi a muita escola falar com criança. Eu cresci muito como pessoa e como profissional. E foi muito marcante para a minha cidade, né? Foi para o Rio de Janeiro. Foi o final ali de um período que era muito bom do Rio, né? Que era a Copa, que era a Olimpíada, que era o Rio deixando de ser uma cidade tão violenta. Enfim, agora voltou tudo de novo, mas era uma época que a gente tinha uma esperança muito grande. Bom, você pediu pergunta? Tem uma pergunta e tem um comentário. Vamos lá. O comentário da Célia Regina. A Célia tem a mesma deficiência que eu, aqui de Fortaleza. É uma, vamos dizer assim, a nossa chefe da osteogênese aqui de Fortaleza. Ela dizia o seguinte: quando criança, conhecia um menino cego. Aí ela diz, ela tinha medo de ficar cega. Porque a nossa deficiência, a gente perde a audição. Sim, né? sim. Eu perdi 30% da minha audição, Sim. Ela também tem uma perda. Aí ela diz, mas cada pessoa é uma pessoa, né? E aí dá o parabéns a você. Obrigado, exatamente. Cada pessoa é cada pessoa. A gente sempre acha que a nossa deficiência é melhor do que a do outro. Pronto, exatamente. E aí a Porcina te pergunta, onde você mora, Marcos? E como é a questão da acessibilidade na sua cidade? Porque aqui em Fortaleza é terrível. Não, a acessibilidade é terrível no Brasil como um todo. As calçadas são muito ruins, os meios de transporte... Porque a gente, quando fala de acessibilidade, a gente está falando de acessibilidade física, que são as calçadas, as rampas, os banheiros acessíveis, mas a gente também está falando de acessibilidade comunicacional. Isso. Que é como é que o cego sabe o ônibus que está passando, como é que um surdo vai falar com um motorista de ônibus, como é que uma pessoa cega vai acessar um portal do governo, enfim, essas coisas. Então a acessibilidade é muito além da calçada, da rua, do sinal de trânsito. A gente tem muito a crescer no Brasil, mas a gente tem muito a crescer no Brasil por tanta coisa, gente. A gente tem 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar, a gente regrediu muito no Brasil. Então, a acessibilidade acaba sendo, não digo um detalhe, mas tem tanta coisa aí que a gente precisa ir para cima, né? Enfim, a gente tem que lutar por muita coisa. E, Marcos, como é que você vê a participação? Pois é. Como é que você enxerga? Melhor também não enxerga. Também não enxerga. Pode falar, tô brincando. Não, eu sei, a questão dos outros, da comunidade cega, vamos dizer assim, né? A participação da comunidade cega nessas lutas por melhores condições de vida. Como é que você vê essas coisas? Olha, Vitor, eu acho que as pessoas, quando elas lutam, elas têm que fazer da forma que elas conseguem, né? Assim, eu faço aqui no YouTube, eu faço nas redes sociais, nas palestras, e eu não sou melhor do que ninguém por conta disso, né? Tem gente a gente tem atualmente um deputado cego, a gente tem pessoas no judiciário, altos graus de judiciário cegos. Eu acho que a gente vai ocupando espaço, cada um vai lutando e você não precisa ser ativista, mas só você ocupar, você ser um juiz cego, por exemplo, e isso fazer com que o tribunal que você trabalha se adapte às questões relacionadas à cegueira, você já está lutando ali pela sua inclusão. Então eu vejo, ótimo, nós temos atualmente no Brasil 6 milhões. Atualmente não, porque os dados são de 2010, que foi o último censo do IBGE. Então, naquela época, nós tínhamos 6 milhões e meio de pessoas no Brasil com deficiência visual grave. Isso é a população da cidade do Rio de Janeiro. Né? Como se todos os cariocas tivessem uma deficiência visual grave. Não estou falando de cegos. Cegos acho que são cerca de 600 mil. Que também é gente pra caramba. Acho que nenhuma cidade no Ceará, a não ser Fortaleza, tem 600 mil habitantes. Então, é mais populoso que Niterói, por exemplo, que Contagem, em Minas Gerais. Então, é gente pra aqui caramba. São 2 milhões, mais ou menos. Então, é gente pra caramba.
Então, cadê essas pessoas? As pessoas precisam aparecer. Essas pessoas, elas precisam ser visibilizadas. E muita gente está em casa, muita gente tá... Eu conheço pessoas cegas que têm 30 e poucos anos e não saem de casa, que os pais não deixam. E não é que não deixam, prendem no quarto. A pessoa acabou que nunca se acostumou a andar sozinha, então é dependente mesmo. E ela mesma não sabe sair disso. Né? Então, a gente precisa muito aparecer. Olha, Vitor, cada vez que uma pessoa fala que através do meu canal conseguiu independência, para mim, aquele dia tá ganho. É isso que eu quero. Antes de tudo, a gente precisa ter a nossa independência. Isso. Aí a Kátia aqui, que realmente gostou de ti, tá aqui dizendo, o deputado que é cego, que é de Minas, né, se eu não me engano, ele? É o Felipe Rigoni, eu acho que é do Espírito Santo. Acho não, do Espírito Santo. É Espírito Santo, é? Espírito Santo. O que é que você acha da atuação dele? Olha, eu não sei exatamente qual é a luta dele pela pessoa com deficiência. Ele já deixou uma vez um comentário no TikTok. Seria bom alguma vez conversar com ele, entender um pouco mais. Né? A gente tem uma imagem tão ruim do nosso Congresso, né? E pode ter pessoas que estão fazendo trabalhos sérios. Eu não tenho grande conhecimento do trabalho de Felipe Rigoni. Eu achei muito legal. Já tem uns 2 anos, foi o primeiro ano da pandemia, que ele estava na televisão, na Globo News, dando uma entrevista sobre um assunto nada relacionado à cegueira. Eu achei muito bacana isso, porque, claro, eu falo de cegueira o tempo todo, mas é muito legal quando outras pessoas cegas falam de outras coisas. E ele está falando de outras coisas, né? como se fosse qualquer deputado. E ele é, né? Óbvio. Com as perguntas que fariam para um deputado que enxergasse. Ninguém perguntou para ele assim, não, mas essa pessoa que está do seu lado é sua mãe, né? Assessora dele, entendeu? Então achei muito bacana. Pois é, inclusive isso é um ponto que eu coloco bastante, que é o quê? A falta de uma representatividade das pessoas com deficiência no Congresso, né? Você falou do Felipe Rigoni, deputado federal, portanto, na Câmara dos Deputados. Tem a Mara Gabrilli, que é senadora, que é cadeirante, né? E tem a Mara Gabrilli, que é senadora, né? Mas só, quer dizer, você tem 500, quase 600 representantes nacionais e só na verdade, 600, né? não. 594, né? 503, 81. 594 representantes e 2 com deficiência, né? A gente tem menos de 0,5%, né? Exatamente, quer dizer, quando nós somos no Brasil, grosso modo, 24%, né? 24%, exatamente. Quer dizer, é muito pouco. Sim. Né? É muito pouco. Mas assim, é normal, infelizmente, Vitor, as pessoas cegas que eu conheço, que eu conheço não, as pessoas cegas, elas estão muito mais, se você pegar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, vamos dizer assim, que a gente pegasse um país só com as pessoas cegas do Brasil, seria um país muito mais pobre do que o Brasil. Porque acaba sendo um ciclo vicioso. As pessoas cegas, né? Eu estou falando da cegueira, porque eu não tenho conhecimento em relação às outras deficiências, mas as pessoas cegas têm mais dificuldade de estudar, aí acabam não estudando, aí acabam tendo menos renda, e isso vai gerando um círculo vicioso mesmo. Então, antes de a gente querer que o cara cego seja deputado, o cara cego tem que ter um trabalho. Gente, 1% das pessoas com deficiência, ou seja, 400 e poucos mil de 45 milhões de brasileiros, isso dados antes da pandemia, acredito que agora tenha piorado, só 1% das pessoas com deficiência tem trabalho de carteira assinada. A gente não precisa falar mais nada depois disso. E outra, dentro desse 1%, a gente não sabe as condições de trabalho dessas pessoas. Eu conheço vários, Vitor, que a condição de trabalho é a seguinte: a empresa está contratando só porque é cota, você não precisa ir no local de trabalho, você assina uma vez por mês um ponto, e aí é isso aí, você ganha o menor salário que tem na empresa, você precisa do trabalho, aceita, a empresa precisa cumprir a cota, mas também não quer ter esse trabalho, negócio de incluir esse negócio aí, e a vida que segue, né? E a vida que segue, exatamente. Sim. E a pessoa garante o lugar dela no céu. Afinal de contas, já dizia o ditado, né? A minoria ela tem que se render à maioria, né? Exatamente, pois é. Aliás, e aí a gente já tá aqui, a Kátia tá aqui dizendo que assistiu uma entrevista do Felipe Rigoni uma vez, mas não gostou muito porque ele é governista. Então, eu não queria entrar nesse mérito, eu tentei não entrar nesse mérito. Eu tentei não entrar nesse mérito. Mas assim, sem querer entrar no mérito, mas você tem alguma participação política? Tu acompanha de alguma forma? Não, eu acompanho. Assim, eu acho que eu faço política. Acho que fazer política não é só votar, não é só se candidatar. Eu acho que fazer política é se posicionar, é lutar pelo que você acredita.
Eu acompanho com muita tristeza tudo que está acontecendo no Brasil, todos os regressos que a gente está tendo. A lei de cotas, no final de 2019, o Ministério da Economia mandou uma flexibilização total da lei de cotas, não passou a época porque o presidente da Câmara dos Deputados não pautou, mas aí é claro que a solução foi flexibilizar o conceito de deficiência. Já que a gente não consegue flexibilizar a deficiência, a lei de cotas vamos flexibilizar o conceito de deficiência. Daqui a pouco tudo vai ser deficiência. Exatamente. E as empresas vão conseguir cumprir a cota. Aliás, o que é que você pensa da lei de cotas? Eu penso que ela é um mal necessário. Porque muita gente fala, lei de cotas é discriminação, não sei o quê. Beleza. Eu já vi próprias pessoas cegas falando, não vou precisar de lei de cotas. Tá bom, amigo. Vai achando que o cara, quando tiver 2 funcionários com o mesmo currículo, ele vai contratar você só porque acha você mais bonito. A lei de cotas, ela existe para, infelizmente, ela poder fazer as empresas contratarem. Porque quando as empresas contratam, de verdade, elas não se arrependem. Eu trabalhei em empresas que tinham pessoas com deficiência, impostos condizentes com sua capacidade, e elas trabalhavam, e elas eram muito bem aceitas enquanto funcionários, e a empresa só tinha relatos a ganhar. Não, inclusive os relatos que eu tenho também de pessoas com deficiência, é claro que a gente não pode generalizar nem para menos, nem para mais. Existe né? deficiente malzinho também, gente? Nós somos pessoas, lógico, né? Claro que existe gente mau caráter, enfim, sem dúvida nenhuma. Mas os relatos são muito mais positivos do que negativos. Sim. Né? Sim. E assim, Vitor, acho que a gente pode fazer a última pergunta aí para encerrar. Pode, inclusive. Tá com mais de uma hora enrolando aqui, né? De bate-papo. Eu queria, enquanto ver aqui se o pessoal faz alguma pergunta, eu já queria que você fizesse as suas considerações finais. Enfim, alguma coisa que eu tenha deixado, certamente deixei de perguntar muita coisa, mas alguma coisa que você queira colocar pra gente aqui. Olha, Vitor, primeiro eu queria te agradecer pelo convite e dizer, cara, que eu já fiz um monte de live, eu já fiz entrevistas, muitas, assim, no meu canal, no História de Cego, lá vocês têm uma parte de História de Cegos na TV e tal, e outra TV. Poucas vezes eu encontrei pessoa tão preparada quanto você, de perguntar, de saber o que está falando, de ter estudado, de ter lido coisas. Então, é muito mais fácil e dá muito mais prazer quando uma pessoa... eu me senti importante para você. Você foi atrás das informações, isso foi muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que estava aí. A gente combinou, Vitor, vamos botar esse vídeo também no História de Cego, para a gente fazer um intercâmbio de pessoas. Quem assiste o História de Cego curte Sem Barreiras, quem assiste Sem Barreiras curte História de Cego. Eu tenho lá outros bate-papos com pessoas com deficiência. Eu tenho, inclusive, uma playlist chama Lives e Bate-Papos. Tem com o pessoal, com esses 2 cegos de Portugal, que você citou. Tem com um cadeirante. Tem uma série lá que é muito bacana. O que é melhor, ser cego ou cadeirante? E agora eu vi esse vídeo. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir depois. Eu achei muito interessante isso. Não, o Ronaldo lá é um cara bacana pra caramba. E eu queria convidar vocês, eu tenho um projeto chamado de Cego para Cego. É um projeto que eu converso com pessoas com deficiência visual, pessoas que estão perdendo a visão, pessoas que têm familiares nessas condições. É uma conversa, não é uma entrevista para o canal, uma conversa particular, porque as pessoas deixam suas dúvidas no Instagram, nos comentários, e às vezes a gente não consegue responder, né? Como é que eu vou falar sobre a vida de uma pessoa ali no Instagram? Então é para conversar sobre você, não é para conversar sobre mim. Grátis, completamente. Quem quiser, que estiver interessado, precisar, eu tenho filho com deficiência, não sei como é que vai ser, eu quero dica disso, quero dica disso, escreve para historiasdecego@gmail.com. Vai ser um prazer atender. É um projeto que eu tenho uma parceria da Universidade do Tennessee, que acreditou em mim e que me proporciona as condições para conversar com essas pessoas. Pronto, tem mais 3 comentários aqui e uma pergunta. A Kátia, um abraço para você, eu vou te seguir. Obrigado. A Célia, parabéns pela live. Obrigado. Marcos e Victor. E a Porcina está aqui atendendo ao seu pedido. Como você faz a divulgação do teu canal? E aí eu emendo uma outra pergunta, a minha última. Você tem alguém que trabalha contigo ou a tua independência é total até nisso? Não, acho que ninguém faz tudo sozinho.
Ainda mais Claro. uma pessoa séria, né? Tipo, tem muita coisa visual, eu conto com ajuda de amigos, conto com a ajuda da minha namorada, que me ajuda demais, assim, das coisas visuais, né? Então eu tenho ajudas, com certeza, mas eu faço muita coisa. Os comentários do YouTube eu respondo sozinho, as pautas de vídeo, principalmente os do YouTube, né? Muito das minhas ideias, mas é muito bom ser plural. As pessoas, às vezes, que convivem com você, elas têm um ponto de vista que você não pensou. Então, muitas ideias dos melhores vídeos não vieram nem de mim. Então, isso que é muito bacana. Pronto, e aí a última aqui, a Rosário. Essas lives são muito importantes para termos conhecimento sobre os diversos tipos de deficiência. Exatamente. Assim, nós perdemos um pouco do preconceito. Mas é isso mesmo. É exatamente essa a intenção dessas lives. Sim. Né? É combater o preconceito, combater o capacitismo e mostrar para as pessoas que ser deficiente não é o fim do mundo. Eu acho que isso é... Enfim, eu acho que essa é a parte mais importante do nosso trabalho. Olha, o Vitor, eu sempre digo uma frase no canal que é: existe vida após a cegueira. Pode ser uma vida sem enxergar, mas não é uma vida escura, com certeza. Inclusive, Marcos, só para... você ainda escreve? Eu escrevo todo dia, escrever é minha paixão. Escrever... Pois eu queria te convidar para escrever alguma coisa e mandar para o site. Mandar para Sem Barreiras. Vamos lá, uma Pra gente responsabilidade. publicar. E quando você quiser, você manda, tá? O espaço Beleza, é todo a gente conversa, seu. escolhe um tema. Tá bom? Tá bom. Pois, cara, porra, muitíssimo obrigado. Eu vou reforçar aqui todas os elogios que fizeram aqui a você. Foi realmente muito legal. Eu estava realmente querendo marcar esse encontro contigo. Inclusive eu tentei no meio do ano passado, eu acho, mas acabou tendo algum tipo de contratempo. Acho que você não viu a minha mensagem. Acontece. Acontece, sem dúvida nenhuma. Acontece. Mas agora, ainda bem que deu certo. E te agradecer imensamente, foi um prazerzão. Adorei Valeu, conversar contigo, viu? E vamos marcar outros dias aí pra gente se encontrar. Valeu, Vitor. Então, terminando como no História de Cego, bate-papo como esse você nunca viu e nem eu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.